Eu nunca tinha reparado direito naqueles bancos de madeira escura, tão gastos pelo tempo que pareciam feitos mais de sombra do que de madeira. Mas foi ali, no terceiro banco da esquerda, que eu me sentei pela primeira vez na congregação cristã, com o meu filho nos braços e o coração apertado como se alguém tivesse amarrado um nó bem no meio. O Lucas tinha nascido com 6 meses, pesando menos que uma sacola de açúcar. Os médicos falavam em milímetros, em tubos, em porcentagens que não me deixavam dormir. Sobreviverá se Deus quiser, disseram. Eu não sabia nem se acreditava direito em Deus naquela época, mas agarrei-me àquelas palavras como se fossem uma boia no meio do mar. Era uma tarde de sábado, o sol batendo forte nas paredes brancas da igreja. O cheiro de cera de vela misturado com o suor das pessoas me deu uma tontura. O Lucas, enrolado num cobertor azul que minha mãe tinha tricotado, respirava tão devagar que eu ficava contando segundos entre uma expiração e outra. 1, 2, 3. Se passasse de 5 eu já entrava em pânico. A irmã que sentou ao meu lado, não me lembro do nome dela, olhou para o bebê e fez um sinal da cruz no ar, sem dizer nada. Eu só balancei a cabeça, porque qualquer palavra poderia quebrar o pouco de calma que eu tinha conseguido juntar naquela manhã. O culto começou com um hino que eu não conhecia. As vozes subiam e desciam juntas, como se fossem uma só. Eu não cantava, só segurei o Lucas mais perto do peito, sentindo o calorzinho dele através do cobertor. O irmão que pregava falou sobre um homem que tinha sido curado só de tocar na barra da roupa de Jesus. Eu fechei os olhos e imaginei, e se fosse assim tão simples? E se bastasse eu estar ali com meu filho quase sem vida nos braços, para que alguma coisa mudasse? Mas a dúvida vinha logo depois, e se não adiantasse nada? E se Deus não ouvisse? Ou pior, e se ele ouvisse e mesmo assim dissesse não? Quando o culto acabou, uma senhora de cabelo branco preso num coque me chamou num canto. Ela tinha as mãos grossas, cheias de veias, e um cheiro de lavanda. Deixa eu ver esse anjinho, filha, ela disse. Eu hesitei, mas acabei abrindo um pouco o cobertor. O Lucas estava tão magrinho que dava para contar as costelas, e a pele dele era quase transparente, com veias azuis desenhadas como rios num mapa. A senhora passou o dedo bem leve na testinha dele. Vai ficar bom, ela falou. Não foi uma promessa, não foi um consolo vazio. Foi só isso, vai ficar bom. E por algum motivo, eu acreditei. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. O Lucas melhorou um pouco, piorou, teve uma infecção, depois outra. Os enfermeiros do hospital já me conheciam pelo nome, e eu vivia entre a UTI neonatal e a igreja. Às vezes eu chegava lá tão cansada que adormecia no banco, com a cabeça apoiada na parede. Uma vez, acordei com uma irmã cobrindo meus ombros com um chale. Dormiu, né? Ela sorriu. Eu não respondi, só apertei o chale contra o rosto para esconder as lágrimas. Foi numa dessas tardes que conheci o irmão Paulo. Ele era alto, quieto, e tinha um jeito de falar que parecia mais um sussurro. Um dia ele se sentou ao meu lado e perguntou: como é que tá o menino? Contei tudo sem filtrar. As noites em claro, o medo de que o Lucas parasse de respirar enquanto eu cochilava, a raiva que às vezes sentia de Deus por ter deixado isso acontecer. Ele não tentou me consolar com frases prontas. Só ouviu. Depois disse: a gente não entende, mas a gente confia. Às vezes é só isso que dá para fazer. Com o tempo, o Lucas foi saindo dos aparelhos. Primeiro tiraram o respirador, depois a sonda. Ele começou a mamar no peito devagar, com uma força que eu não sabia que ele tinha. Cada grama a mais era uma vitória. Cada chorinho, um milagre. Eu levava ele na igreja todo sábado, e as irmãs faziam fila para segurar o bebê por alguns segundos. Olha como ele tá forte, diziam. Eu sorria, mas por dentro ainda tinha um medo que não saía. E se tudo isso fosse só uma trégua? E se de repente ele voltasse a piorar? Até que um dia, quando Lucas já tinha completado 1 ano, 5 meses de vida real, fora da barriga, eu cheguei em casa e o encontrei quieto demais no berço. Corri e peguei ele no colo e ele estava mole, os lábios azuis. Gritei pelo meu marido, ligamos para a ambulância, e de novo a correria, os tubos, os médicos com caras sérias. Desta vez não teve milagre. O corpo dele foi ficando frio nos meus braços antes mesmo de chegarmos ao hospital. O médico tentou, mas eu já sabia. Aquele silêncio no carro da ambulância, entre as sirenes que não adiantavam mais nada, foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Chegamos, eles o levaram, e eu fiquei ali, sentada numa cadeira de plástico duro, com as mãos ainda tremendo e a camisa manchada de leite que eu tinha dado a ele pela manhã. O médico veio, sentou do meu lado, e disse coisas que eu não conseguia entender direito. Algo sobre infecção, sobre o coração não ter aguentado. Eu só balançava a cabeça, olhando para o chão,
porque se olhasse para a cara dele, ia ter que aceitar que era verdade. Meu marido chegou suado, com os olhos vermelhos, e se jogou numa cadeira do lado. Não choramos. Ficamos ali, como dois bonecos quebrados, até a enfermeira perguntar se queríamos vê-lo. Eu disse que sim, mas quando entrei na salinha quase virei as costas. Ele estava tão pequeno naquele lençol branco, os cachinhos ainda úmidos de suor ou de lágrimas de alguém que tinha tentado salvá-lo. Toquei a mãozinha dele, já fria, já distante, e foi como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim sem anestesia. Não me lembro de como saímos dali. Não me lembro do velório, só de um monte de gente falando baixo e do cheiro de flores que me dava ânsia. Enterramos ele com o ursinho de pelúcia que ganhará no hospital, aquele que as irmãs da igreja tinham presenteado quando ele saiu da UTI pela primeira vez. Coloquei a mão na terra úmida da cova e jurei que não ia esquecer o cheiro dela, como se isso fosse manter ele perto. Os dias depois foram um pesadelo acordado. Acordava com o choro dele no ouvido, corria para o quarto e só encontrava o berço vazio. As roupinhas dele continuavam na gaveta, as fraldas na prateleira, o leite materno que eu tinha guardado na geladeira por precaução ainda lá, azedo. Meu marido sumia horas no trabalho, e quando estava em casa, ficávamos os dois em silêncios tão longos que doíam. Uma vez ele segurou minha mão na cozinha e nós dois choramos sem fazer barulho, como se qualquer som fosse quebrar a gente de vez. As irmãs da igreja vieram, trouxeram comida, rezaram conosco. Algumas disseram que era a vontade de Deus, que ele estava em um lugar melhor. Eu sorria e agradecia, mas por dentro queria gritar: que lugar melhor? Que Deus era esse que tirava um bebê que tinha lutado tanto para viver? Às vezes à noite, eu sentava no chão do quarto do Lucas e falava com ele, como se ele ainda pudesse me ouvir. Contava do meu dia, das coisas bobas que tinha visto, como se fosse uma carta que eu nunca ia enviar. Um mês depois, encontrei o caderninho onde eu tinha anotado cada grama que ele ganhava, cada mililitro de leite que tomava. Folheei as páginas e vi que, no fundo, eu já sabia que ia perder ele desde o começo. Talvez por isso eu tivesse guardado tudo com tanto cuidado, as fotos, as pulseiras do hospital, até os tubinhos de remédio vazios. Como se juntar os pedacinhos fosse me dar a ilusão de que, em algum lugar, ele ainda existia. Meu marido começou a falar em tentar de novo. Eu não respondia. Não porque não quisesse, mas porque tinha medo. Medo de passar por tudo outra vez, medo de não aguentar se desse errado de novo, medo de, dessa vez, não ter forças nem para chorar. Uma noite, ele segurou meu rosto e disse: a gente não pode deixar o medo ganhar. O Lucas não ia querer isso para a gente. E eu soube que ele estava certo, mas também soube que nunca mais ia ser a mesma coisa. Aos poucos, a gente foi arrumando as coisas do Lucas. Guardamos as roupinhas numa caixa, doamos os brinquedos, pintamos o quarto de outra cor. Mas eu deixei o berço. Não conseguia me livrar dele. Às vezes, ainda hoje, eu passo a mão no colchãozinho e fecho os olhos, tentando lembrar do peso dele nos meus braços. O tempo passou como passa. Não sarou, não aliviou, só ficou diferente. Aprendi a viver com um buraco no peito, com uma saudade que não tem jeito de preencher. Às vezes, vejo crianças da idade que o Lucas teria e me pergunto como ele seria. Se teria os mesmos olhinhos curiosos, se riria igual ao pai, se seria teimoso como eu. Mas são pensamentos que vêm e vão como ondas. Não afogam mais. Hoje, quando vou à igreja, ainda vejo as irmãs que seguraram ele no colo. Elas me abraçam, perguntam como estou, e eu digo que estou bem. Não é mentira, não é verdade. É o que cabe numa resposta quando a pergunta não tem resposta. A vida continuou como sempre continua. As contas não param de chegar, o trabalho não espera, os dias amontoam uns nos outros até que um ano vira dois, dois viram 5. Não é que a dor diminui, ela só fica mais quieta, como um hóspede que aprendeu a não fazer barulho. Às vezes ainda acordo de madrugada com a certeza de que ouvi um choro, e levo um segundo para lembrar que não tem ninguém no outro quarto, que o berço está vazio há anos. As irmãs da igreja ainda me chamam de mãe do Lucas, e eu não corrigi nenhuma vez. Não por pena, não por fragilidade, só porque é mais fácil deixar elas falarem do que explicar que não sei mais quem sou sem esse título. Às vezes, quando estou sozinha, repito o nome dele em voz alta só para ouvir o som. Lucas. 2 sílabas, um sopro. Nada mais. O quarto dele ficou igual por um tempo. Roupinhas dobradas na gaveta, ursinho de pelúcia no canto da cama, o móvel cheio de fraldas que nunca foram usadas. Depois, um dia, juntei tudo em caixas e levei para o sótão. Não chorei. Não senti alívio. Só fiz, porque era coisa que precisava ser feita.
A casa ficou mais silenciosa sem aqueles objetos espalhados, como se eles guardassem um eco da presença dele. Agora, quando limpo o sótão, passo a mão nas caixas sem abrir. Não tenho coragem. Não tenho medo. É só que algumas coisas, uma vez fechadas, é melhor deixarem estar. O trabalho ajuda. As crianças da escola onde dou aula não sabem da minha história, e isso é bom. Elas chegam com risos, com brigas bobas, com cadernos esquecidos, e eu tenho que estar lá presente, explicando frações ou ajudando a colar figuras no caderno de artes. Não sobra espaço para pensar em mais nada. Às vezes, uma delas me abraça sem motivo, e eu fecho os olhos por um segundo, respirando fundo. Não é o mesmo, nunca será, mas é algo. Os amigos pararam de perguntar como eu estou. Aprenderam que não adianta. Alguns sumiram, outros ficaram, mas ninguém mais toca no assunto. É como se o Lucas tivesse se tornado um daqueles assuntos que todo mundo sabe que existem, mas ninguém menciona. Como a dívida que ninguém paga ou parente doente que ninguém visita. Não os culpo. Não sei o que eu faria no lugar deles. O que mais dói não é a saudade em si, mas a maneira como o mundo segue indiferente. As pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias dores, e a minha é só mais uma entre milhões. Não é crueldade, é vida. Um dia eu estava no supermercado e vi uma mãe brigando com o filho porque ele queria um doce. O menino tinha mais ou menos a idade que o Lucas teria. Ela estava irritada, cansada, e o garoto choramingava teimoso. Eu fiquei parada ali, segurando uma caixa de cereal, observando os dois. Não senti raiva, não senti inveja. Só uma estranheza, como se estivesse olhando para um filme em que eu deveria estar, mas não estava. Às vezes sonho com ele. Não são sonhos bonitos, cheios de luz, são coisas confusas, fragmentadas. Vejo as mãos pequenas dele tentando pegar algo, ouço um riso que não tem rosto, sinto um peso nos braços que some quando acordo. Acordo sempre com o coração acelerado, suada, e levo um tempo para entender que estava dormindo, que não era real, que nunca mais será. Não falo mais com Deus como antes. Não é que eu tenha deixado de acreditar, só não vejo mais sentido em pedir, em barganhar, em esperar respostas. As irmãs da igreja dizem que é falta de fé, mas eu acho que é só cansaço. Cansei de gritar para o vazio. Cansei de esperar por um milagre que não vem. O que sobrou foi isso, uma vida que segue, um vazio que não some, e a certeza de que algumas coisas não têm conserto. Não é desespero, não é conformismo. É só o que é. Hoje, quando passei pela praça perto de casa, vi um casal com um bebê no colo. O homem fazia caretas para a criança, que ria sem parar, batendo as mãozinhas no ar. Fiquei olhando por mais tempo do que deveria, até que a mulher percebeu e me deu um sorriso constrangido, como se eu fosse uma estranha demais ali, parada observando. Afastei os olhos, segui meu caminho. Não chorei. Não senti nada, na verdade. Só pensei, asterisco, eles não sabem, asterisco. E é isso. Eles não sabem. Ninguém sabe. E eu não tenho mais forças para explicar. Cheguei em casa e joguei as chaves na mesa da mesma forma que faço há anos, mas hoje o barulho soou mais alto, como se o apartamento inteiro estivesse vazio demais para absorvê-lo. A luz da tarde entrava pela janela da sala, iluminando o pó que dançava no ar, coisa que eu nunca tinha reparado antes, ou talvez só não tivesse importância. Abri a geladeira por hábito, mesmo sem fome. Uma maçã murcha no fundo da gaveta, um iogurte vencido há semanas. Fechei a porta com um empurrão seco. O som ecoou. Sentei no sofá e liguei a televisão, mas os programas pareciam todos iguais. Vozes altas, risadas gravadas, pessoas felizes demorando em dizer coisas óbvias. Desliguei com o controle antes de terminar o primeiro comercial. O silêncio que veio depois foi quase um alívio. Peguei o celular. 3 mensagens. Uma da operadora oferecendo um plano novo, outra da farmácia lembrando da receita que nunca busquei, e uma da minha irmã, enviada há 2 dias. Asterisco ligou para a mãe? Asterisco não respondi. Não ia responder. Levantei e fui até o quarto. A cama estava desfeita, o lençol amassado do lado onde costumo dormir, sempre do mesmo jeito, encostada na parede, como se precisasse de uma barreira. Puxei o edredom para cima, alisei o travesseiro com a palma da mão. Não adiantou. A marca do meu corpo ainda estava lá, afundada, como se eu tivesse deixado algo para trás mesmo estando ali. Abri a gaveta da mesa de cabeceira. Dentro, uma foto antiga dobrada nas pontas. Nós dois na praia, sorrindo, com o sol tão forte que mal dava para ver os rostos. Segurei o papel entre os dedos, passei o polegar pela borda. Não senti saudade. Não senti raiva. Só uma coisa pesada no peito, como se tivesse engolido uma pedra e ela tivesse ficado presa ali, quietinha, sem machucar, mas sem sair nunca.
Guardei a foto de volta. Fechei a gaveta devagar. O relógio do corredor bateu 6 badaladas. 6 da tarde. Hora em que antes eu estaria colocando a mesa ou discutindo o que assistir depois do jantar. Agora era só mais uma hora. Mais uma que passava sem que nada mudasse. Fui até a cozinha, enchi um copo d'água. Bebi tudo de uma vez, mesmo sem sede. A água estava morna, com gosto de cano. Cuspi no ralo, lavei o copo, sequei com um pano que já estava úmido. Voltei para a sala. O sofá rangeu quando me sentei. Fiquei olhando para a parede, para a mancha de umidade que apareceu no inverno passado e ninguém nunca consertou. Pensei em ligar para o síndico. Não liguei. Alguém buzinou lá embaixo. Um carro passando rápido, música alta. Ouvi risadas. Jovens, provavelmente. Saindo para algum lugar. Algo me apertou por dentro, mas não era inveja. Era só a consciência de que em algum momento eu também tinha sido assim, cheia de lugares para ir, de pessoas para ver, de coisas que importavam. Agora não sobrava nem o cansaço disso tudo. Levantei e fui até a janela. A rua estava movimentada. Gente voltando do trabalho, crianças correndo, um cachorro latindo atrás de uma bola. Tudo normal. Tudo igual. Tudo como deveria ser. Fechei a cortina. A luz do abajur fazia um círculo amarelo na mesa, iluminando só a metade do prato sujo do jantar. O resto da cozinha ficava na sombra, os azulejos brancos pareciam cinza. Passei os dedos pela borda da xícara de café frio, sentindo o resíduo açucarado grudento. Não me lembrava se tinha colocado açúcar. O telefone vibrou no balcão. Uma notificação do banco. Seu extrato está disponível. Não abri. Sabia o que ia encontrar. Os mesmos números de sempre, os mesmos débitos automáticos, a mesma sensação de que o dinheiro ia embora sem deixar nada em troca, nem mesmo alívio. Sentei no sofá e liguei a TV sem som. As imagens passavam rápidas, um apresentador sorrindo, um incêndio em algum lugar, um político falando com as mãos. Mudei de canal até achar um filme antigo, aqueles que passavam na madrugada quando eu era criança. Deitei de lado, encostando a testa no braço do sofá. O tecido cheirava a poeira. Alguém bateu na porta. Um vizinho, provavelmente. Ou carteiro com alguma encomenda errada. Não me mexi. A batida se repetiu mais fraca dessa vez, como se quem estivesse do lado de fora já soubesse que não adiantava. Depois, silêncio. Fechei os olhos. O zumbido da geladeira encheu o apartamento. Pensei em dormir ali mesmo, sem levantar para escovar os dentes, sem tirar a roupa. Mas saberia que de manhã acordaria com a boca seca e as costas doendo, e ainda assim faria tudo igual amanhã.